Estamos começando mais um Vale em Pauta, edição de número 50 já, William, episódio de número 50, e dessa vez recebendo Noemi Bortoni. E você tem aquele recadinho especial dos nossos patrocinadores, é isso mesmo? Lembrando, mas 50? Número 50, tão já, hein? simbólico assim, tão redondo. Que Rapidinho passou, né? Tá vendo aí? Que honra, Noemi? Número honra. 50, né? Alguns recadinhos básicos aqui antes dos patrocinadores. Nós entramos em contato aí com os secretários, que nós vamos entrevistar todos os secretários, como prometido, tá? Deixa eu só fazer uma correção. Não que nós vamos entrevistar, nós vamos convidar, tá? Já tem alguns agendados, alguns confirmados, tá? Vai vir muita gente aí, mas pode ser, Hildon, que um ou outro fique de fora, tá? Isso a gente não consegue confirmar 100% que virão todos. O convite será feito. Exatamente. E eu quero agradecer a jornalista lá, a Luciene, que está nos ajudando bastante, né, para entrar em contato com todos os secretários, e parece que está andando bem, tá? A gente tinha uma ideia de trazer um convidado e trazer um secretário. Eu acho que isso não vai rolar nesse primeiro momento, porque tem muito problema de agenda, muito compromisso e tal, mas a tendência é que o ano de 2026 tenha muita gente que é secretário da prefeitura, tá bom? Dito isso, vamos para os patrocinadores. Primeiro, a Impacta, do nosso amigo Marco Antônio, né? O que é Impacta? Impacta é uma empresa referência de consultoria empresarial e perícias, tá, gente? Atuando com inteligência em negócios que transformam desafios em resultados. Como que você entra em contato lá com o Marcão? A empresa tá daquele jeito, né? Ponta cabeça, problema, arestas para cortar, né, Noemi? Você que é contador aí, o Marcão é o cara. É pelo 13 99804 8400 e lá no Instagram é o @impacta_consultoria. E também o Bora Vale, que o senhor falou muito bem semana passada, né? Gostou? Ah, gostei do episódio da Tiziana, assisti todo, foi muito legal. Que é o Bora Vale do nosso amigo Silas, né? O que é o Bora Vale? Muita gente já sabe, mas sempre tem aquela pessoa que tá chegando aí de Santa Catarina, vendo de fora e tal. É o melhor app de mobilidade urbana do Vale do Ribeira. Não é só registro, viu, Dom? Agora tem em outras cidades. E como que você... O que tem de diferencial? É a única com cashback, tá? Motoristas femininas, categoria feminina, é um negócio que está crescendo muito. Disponibilidade 24 horas por dia nos 7 dias da semana, com ou sem agendamento. Tá bom, gente? Baixe agora na sua loja de aplicativos e corre pro abraço, né? Bora Vale, carro por aplicativo, aquele abraço para o Silas e para a Tati. E agora chegou o momento tão esperado, que é a biografia da nossa convidada. É isso aí. Eu tava falando aqui que é o seguinte, Noemi, ela tem um currículo que é 2,5 km. É metade do podcast. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um resumo do resumo, aí eu fiz um escopo, um rascunho e uma ideia do rascunho. Porque nós vamos falar durante essa hora que nós vamos bater o papo aqui, tá, gente? Então, recebendo Noemi Bortoni, 52 anos, ela é bacharel em ciências contábeis, tá? Ela tem, MBA em gestão empresarial pela Católica de Santos, tá? Ela é sócia proprietária da Contabilidade Bortoni. Ela, como professora, tem passagens pelo Centro Paula Souza, pela Unisep, também coordenadora do curso técnico de contabilidade na ETEC de Registro, né? No âmbito pessoal, ela é mãe de uma pessoa que ela é bem conhecida aqui no Vale do Ribeira, chamado, você acerta quem é? Hã? O Gabrielzinho. Exatamente, Gabriel, cantor da dupla Matheus Henrique e Gabriel. Aguenta aí que nós vamos falar mais aí no momento oportuno, tá? Ela é esposa do Rafael Bortoni, atual presidente da CIAR. Esse é outro também. Se eu for começar a falar o currículo dele aqui, a gente fica até meia-noite. Então, É um episódio da inclusive eu vou mandar um abraço porque ele tá aqui presente, né? Ele tá de holding. Ela trouxe... É o guarda-costas. É, guarda-costas, é tudo aí, né, Rafael? Então, um abraço. E o senhor está convocado aqui para a gente marcar uma data para falar sobre a sua biografia também, não só como presidente, mas todos os seus âmbitos profissionais, tá? Noemi, dito isso, temos a tradição aqui de começar lá do início, lá do start. Você é registrense, até onde eu sei, Sim. certo? Eu vi lá no seu currículo que você começou a estudar técnico de contabilidade no início dos anos 90. Mas primeiro, que escola que você estudou? Vamos lá, então. Primário, ginásio, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. William, obrigada. Obrigada, colega.
Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, hein. Quando você me convidou, eu falei: "Nossa, que chique". Terceira Nossa. tentativa, hein? Não foi fácil, gente, trazer essa mulher aqui, eu vou falar pra você, o Rafael não deixava. Agenda disputada. Outro dia chovia, aí ela não sei o que que acontecia, ela não, enfim. Mas tinha que ser hoje, É. tinha que ser hoje. Mas, assim, muito obrigada pela oportunidade, né, de contar um pouquinho da minha trajetória. Nascida em Registro em Nas qual bairro? Nascida em Registro na Pedreira, aqui na pertinho, Vila Ribeirópolis. pertinho da Se existisse um gentílico para pedreira, seria pedreirense? Exatamente, exatamente. E aí eu sempre eu nasci aqui, né, a minha vida toda, inclusive hoje eu ainda moro aqui, né, e estudei lá no Rio Prado, claro, desde a primeira série até o colegial, que não era ensino médio, era colegial, né. E tenho muitos amigos, que é uma coisa, assim, que eu acho muito bacana, sabe, Uia? Eu lembro que quando eu fui embora daqui, eu andava assim, sei lá, estava lá em São Paulo, em Santos, e aí um monte de gente, ninguém te cumprimenta, ninguém olha pra você. Aqui não, aqui você dá 2 passos, alguém: "Oi, tudo bem?", né. E você é alguém, né? É isso que me agrada também. Então eu acho isso tão bacana, tão Sim. acolhedor, assim, tão importante, né. Na verdade eu nunca nem quis ir embora daqui, né, foram situações que me levaram pra estudar e tal, mas eu adoro morar aqui em Registro. Normal, as meninas dos anos 90, tinha muito Nossa, disso aí, né? a Sai pra gente estudar e tal. Mas você tem um professor famoso, hein? professor famoso. Professor Junquei. Exatamente, eu já te contei essa história. Mas fala, agora registra. Vou deixar registrado. Registra, porque seus futuros netos vão querer saber, certo, Rafael? Eu sempre, assim, quando eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, não só com os clientes, mas com os alunos, eu falava bastante isso, né. Aqui no Rio Prado a gente teve uma época, uma geração de professores, assim, que a gente lembra com um sorriso no rosto, e quando a gente se encontra, a gente se diverte bastante. Aquela coisa: "Lembra do professor tal?", né, com aquela riqueza de detalhes. Mas esse meu professor, o professor Celso Junqueira, foi com ele que eu visualizei e aprendi pela primeira vez sobre contabilidade, né. Então eu fiz o curso técnico de contabilidade, falando de currículo, né, meu primeiro 1991. Exatamente, o meu primeiro currículo foi o curso técnico de contabilidade. Na época era assim, eu já estudava lá desde a primeira série, então assim, ia para o ensino médio, ou fazia o curso técnico, ou você ia para a fundação ou para o FAB, você tinha que sair da escola, não tinha opção. E só o Rui Prado tinha o curso técnico de contabilidade. Como eu já trabalhava no RIMA, que eu comecei aos 14 anos, depois eu conto essa história. Eu ia chegar lá, tá? Que bom. Eu não sabia que era tão menino. Eu tinha acabado de completar 14 anos, aí eu entrei no RIMA, então eu já estava no escritório de contabilidade. Então o que que eu vou fazer? Ia fazer o curso técnico mesmo. Juntou a fome com o É. técnico. Aí, na verdade, a minha mãe, ela queria muito que eu fosse para a Fundação Bradesco, que não era muito fácil conseguir uma vaga lá, não sei como é hoje, mas na época era difícil. E aí eu não sei como ela conseguiu. E rolou uma treta lá em casa, né? Porque ela queria que eu fosse e eu queria ficar. E eu consegui, que bom, convencer a minha mãe de ficar no Rio Prado. E aí eu fiz o curso técnico. E nesse curso, o que que eu compartilho com as pessoas que eu acho incrível, eu guardo no meu coração. Eu já falei para o Renato Junqueira, a Cíntia era da minha sala, para você ter uma ideia, a Cíntia Junqueira, ela era da minha sala. Cíntia Junqueira, só pra gente entender, é irmã do Renato? É irmã do Renato, ela é irmã do Renato, ela fez direito, ela é advogada, uma pessoa incrível também. E a gente era da mesma sala. E como que era esse professor, né, o professor Celso Junqueira? Ele era um cara, ele era tão incrível que ele não andava com livros e ele chegava ali com giz na sala. Eu me lembro da fisionomia dele e como ele se vestia. Ele gostava de mais sandálias de couro assim aberta, bem à vontade, um moletom, entendeu? Uma camiseta, sempre muito à vontade. Ele entrava na sala de aula e nós já sabíamos que a gente tinha que estar preparado. Nós tínhamos que estar preparados. Esse era o ponto. Não era aquela situação assim, eu tenho que me preparar porque tal dia vai ter a prova do professor. Não, nós tínhamos que estar preparados. Então isso eu trago, eu comentei isso com o Renato recentemente, porque assim isso eu trago para a vida. Eu tenho o dever de me preparar todos os dias, para que no momento oportuno eu esteja pronto. Então essa prática, né? É igual semana passada, Noemi, segunda-feira tem podcast, você tem agenda, não tem, se vira. Minha mulher já estava pronta.
Aí que beleza. Então você vive na essência. Eu tento, sabe? Eu tento, assim, com muita responsabilidade, mas eu acho que é isso, assim, todos os dias a gente precisa, de alguma forma, se preparar para aquele momento que pode aparecer. E quando ele aparecer, não dá para falar assim, pô, William, eu vou me preparar ainda, entendeu? Você me dá aí uns 2 anos, daqui uns 2 anos você me convida, que aí eu vou lá pra gente trocar uma ideia. O tempo não espera, né? Pode ser que eu não O esteja tempo não vivo. espera, claro, não dá para dizer sim, sabe, dos Situações. né? Mas fazendo uma analogia, então, isso ele deixou para mim, eu guardo no meu coração. Noemi, época de escola, matemática exata, você gostava ou aprendeu a gostar? Então, você sabe que eu sempre desmistifico isso, tá? Ciências contábeis não é uma ciência exata, é uma ciência social, como o direito, né? Então, é uma ciência social que estuda o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica. Não tem nada a ver com exata. Só que é uma questão cultural, as pessoas associam. Os cálculos E acabam tudo matéria, presente. Os números fazem parte do contexto, mas não é o objetivo, né? É uma ciência social e não uma ciência exata. E as pessoas acham que eu sou muito boa em matemática. Mas em relação, você tinha uma aptidão? Ó? Médio, assim, normal, nada assim, olha, nossa, melhora Que é a muito primeira coisa quando matemática. fala, né? Já assusta, né? A pessoa já é, Não, assim, nada. Não, eu sempre fui uma aluna, assim, média, assim, normal. Interessante. Bom, seguindo seu timeline, você já falou aí que com 14 anos entrou no MIBA. Sim. Eu quero saber primeiro a entrada. A entrada? Como você foi a ideia de deixar um currículo lá? Alguém que indicou? Famoso QI? Como é que foi essa Vamos lá, gente, olha, nossa família, ela sempre foi muito simples, muito pobre mesmo. E aí a minha mãe, na época, ela trabalhava, fazia faxina, né? E aí no dia de folga dela, teve um determinado dia que ela falou assim pra mim, me acordou, falou assim, viu, coloca a roupa de ir pra igreja, que nós vamos sair hoje que eu vou arrumar um serviço pra você. E aí a gente Quer faz... dizer, a roupa de igreja é a melhorzinha. a lógico. melhorzinha que a gente tinha. E aí, qual é a cara que a gente faz de adolescente? Quando o pai e a mãe falam, você vai fazer isso, acordar cedo e vai fazer isso. A gente faz aquela cara, Ai, que saco. né? Tá bom, né? E aí, eu me lembro exatamente a roupa. E aí, a gente saiu, né? Aqui da Pedreira, da rua... Eu já estava na rua Ulisvação, não na rua Fortaleza, na rua Ulisvação. E aí, a gente foi. E falei, mãe, onde a gente vai? Não sei ainda. Eu vou parar no primeiro lugar que eu achar que a gente tem que parar. Ah, beleza. E aí, qual foi o primeiro lugar que mamãe resolveu parar? Em frente ao Bima. A hora que eu olho assim, ela porta de vidro, aquela escada, e a gente já fica morrendo de vergonha, né? E aí a mamãe, vamos entrar. E a gente chegou, e aí quem estava lá no balcão? Almir. Almir? Almir. Almir? Estava no Almir? balcão, Almir, Marido de Kátia? Não. Almir. Almir que trabalhava com Hélio Borges. Ah, eu não conheço. Não conheceu ele? Conheci. Aí tava ele, mais um pessoal no balcão, e minha mãe falou assim, então, ele olhou para ela, depois disse, o que a senhora precisa? É fazer um imposto de renda? Qual é que é? Aí ela falou assim, então eu trouxe minha filha aqui, que eu quero arrumar um serviço para ela. O senhor tem uma oportunidade, uma vaga, um serviço para arrumar Na pra ela? lata, assim. Na lata, minha mãe. E aí ele olhou para nós assim, nunca tinha visto a gente mais branco, mais gordo, mais magro. Olhou assim, falou para ela, quantos anos ela tem? Acabou de fazer 14 anos. Ah, é? E ela estuda, assim, assensado e tal, tá. Aí minha mãe falou assim, olha, ela acabou de tirar o diploma de datilografia. Ela é boa de bater a máquina, viu? Que era assim que falava, né? Da gente bater a máquina. ASP. Aí ele olhou e falou, tá bom, ela pode fazer. Aí ele falou assim, olha, por coincidência, aqueles 3 rapazes, naquele banco que tem até hoje, só que hoje já, né? Foi feito a reforma. Tinha um banco que ficou aí até antes da reforma lá, tinha 3 japoneses sentados. Aí ele falou assim pra gente, então, aqueles 3 rapazes acabaram de fazer o teste. Ela pode ficar aqui para fazer um teste? Minha mãe falou, pode. Nossa. Não só pode, como ela só vai sair daqui na hora que o senhor falar que ela pode ir embora para casa. Eu vou me embora e ela vai ficar aqui. O senhor vai falar para ela fazer tudo o que o senhor precisar, ela vai fazer aí. Aí o senhor só libera ela para ela ir embora, para ela almoçar. Aí, né, o meu olhando assim, não entendendo muito, né? E aí eu fiquei.
Quando ele falou, os 3 japoneses já fizeram o teste, eu falei, não, com certeza na minha mente passou. Eu não vou conseguir essa parte por nada, imagina, japonês. Rápido, 3. inteligente. Qual que é a imagem que a gente tem dos japoneses, né? Que eles são extremamente inteligentes. Mas vamos lá, mamãe mandou, eu fazia. Aí entrei e fiz lá. Você treinava antes? Quando você falava pro PC, treinava lá, tal, você tava craque, você tava... Eu tinha acabado de tirar o diploma. Você de tem verdade. Não, depois eu quero ver, depois eu quero ver no semana no Zap. Vou te mandar, eu te mando hoje ainda lá. E aí eu quis a professora, era a professora Ninfa. Não sei se vocês lembram, porque você é mais jovem, você não vai lembrar, mas o nome da professora era Ninfa de datilografia. De qual estabelecimento? Então, era perto da padaria Maré Verde, onde era a padaria Maré Verde ali. Era bem pertinho. E aí eu entrei, fiz uma redação, fiz conhecimentos gerais, uma carta datilografada com alguém cronometrando o tempo, né? E uma redação em função da caligrafia. E depois eu tive que ir na mesa do Almir para conversar com ele. E o Rima tinha essa particularidade, sabe? Então, esses dias a gente estava falando com o seu Hélio sobre isso, Eles realmente preparavam a gente para o mercado de trabalho. Inclusive, depois de alguns anos que eu estava lá, toda sexta-feira a gente passava por uma avaliação, uma prova. A professora Marise, que hoje que é a contadora também, e ela foi minha professora na faculdade, ela trabalhava com a gente no RIM e toda sexta-feira seu Hélio fazia ela passar uma prova para a gente, todas as sextas-feiras, para avaliar a gente como que nós estávamos, né, em relação àquele acompanhamento. Eu sempre achei isso um pida. E aí, enfim, fiz o que tinha que fazer e a Almir me chamou e falou assim, olha, você conseguiu a paga. E eu, sem acreditar, né, Eles feliz, bancou os 3 japa. feliz e assustada. Não só 3. Mas tem um porquê. Aí eu falei, mas eu consegui? Como assim eu consegui? Aí ele falou assim, então, olha só, você foi bem no conhecimentos gerais e tal, mas a datilografia você foi melhor. Mas o que eu mais gostei foi a sua caligrafia. Então, o nosso diferencial naquela época, né, esse mês de janeiro completou 38 anos, que eu estou trabalhando de forma ininterrupta em contabilidade. Você está contando essa época? Bem, dessa época, até agora. E um dos diferenciais era a caligrafia. Era importante ter uma caligrafia bacana na época. E normalmente as meninas têm, né? Estão certo? Nós estamos falando de 87 e 88. 88. 88. 1978, por isso. E aí ele falou assim, mas a sua caligrafia é exatamente o que eu estou buscando, porque eu estou buscando uma pessoa para registrar carteira de trabalho, uma pessoa para trabalhar no departamento pessoal. E exatamente isso. Então você vai estar com a vaga pela sua caligrafia e pela datilografia. E aí eu falei, caramba, não acredito que você para casa tão feliz, tão feliz, tão feliz. Na época a gente atravessava ali a BR, não tinha, né, aqueles... A gente atravessava ali, passava em frente era a garagem da prefeitura, que se tinha ali aí, né? Passava na Baracema Caçugal, a garagem da prefeitura, pegava a pista, aí tinha ali aquele lugar de arroz lá, como que hoje é da Vavel Veículos. Ali tinha tinha um negócio de arroz ali, a gente passava por ali. Não, ele... Beneficiamento. Um beneficiamento de arroz. Aí nós passávamos ali, aí eu ia para casa, aí atravessava para chegar lá no Pedreiro. Eu moro perto do Bosque, né? Então, todo aquele trajeto a gente só andava a pé, né? Eu fui muito feliz para casa e no dia seguinte eu já estava trabalhando. Deixa eu só abrir um parênteses rápido aqui. Você falou que mora na Pedreira até hoje. Até hoje. Significa que, menina, você viu aquele bosque muda. Nossa, o Bosque Você ouviu o leão? de diversão, claro. Leão, macaco. Aliás, a gente ouvia de casa. Faça um depoimento caprichado que um dia eu ainda vou fazer uma resenha sobre o bosque. Quem sabe eu pego o seu depoimento. Olha, era muito comum a gente ouvir o leão, né? Tinha leão, tinha jacaré, tinha macaco, tinha cobra, né? Lá no Rio, a gente brincava, no Rio tinha uma árvore. E eu fui, acho que sei lá, uns 3 anos que eu fui lá, ainda tinha uma árvore que o rio era, né, era mais bacana do que é hoje. E a gente pulava
da árvore ali para dentro do rio. Apesar de eu ser menina, mas é pior, essa foi meu mulher. Nossa, tem essas lindas. Eu tenho, e a gente brincava bastante. Tinha os brinquedos de roda, de roda, Eu tenho umas fotos que Tem, realmente... tinha um parquinho assim simples, mas realmente o bosque ele faz parte da minha infância, assim, era muito comum. Domingo era o dia Master Mega, porque domingo tinha música. Tinha um lugar lá que era tipo de um barzinho que eles colocavam uma música, serviam um lanche, tinha bebida, refrigerante. Então as famílias iam no bosque no domingo para passear e levar as crianças para se divertir. Minha mãe, quando menina, ela frequentava o Nossa, tenho certeza. E ela falava exatamente. Meu, era muito legal, mas muito legal mesmo, assim. Então, o bosque era a extensão do quintal da minha casa, assim, de verdade. Que bacana, que bacana. Bom, voltando pro Rima, então, ali nasceu praticamente a sua profissão. A minha profissão Foi- é de muitas pessoas. O Foi um destino celeiro foi traçado. celeiro de profissionais da área apontada, assim, incrível. Agora eu quero que você seja franca. Como era trabalhar com Hélio Borges naquela época? Você sabe que Qual era a imagem? Qual era um homem de 2 metros de altura, só pelo medo, né? Você sabe que quando a gente fala com ele sobre isso, ele olha, dá risadas. Hoje ele já não fica mais tímido porque ele já se acostumou, porque eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo, principalmente quando tem alguém por perto que viveu isso comigo lá dentro. Aí eu falo, lembra como era seu Hélio? Olha como ele é hoje, né? E assim, como que era seu Hélio Borges e seu Hélio Chicaoca? Na época, eram os patrões, né? Não era nem chefe, gestor, não era esse nome, era patrão. Era o patrão. Negócio de CEO. Não, se imagina, Patrão. nem não, é patrão, era o nosso patrão. E o patrão, e a gente não olhava para o rosto do patrão, a gente não olhava no olho pro patrão, a gente tinha vergonha. O patrão estava ali, a gente abaixava a cabeça e ia, entendeu? Se ele subindo lá em Ixi, a gente estava sentado naquele portãozinho, fazia isso aqui, virava assim. Ixi, né, a gente olhava assim, a gente já baixava a cabeça. Só olhava Mas pelo isso- periférico. Isso era cupim, né? Era uma coisa assim comum. Era um respeito, né? Era assim como a gente foi criado, como foi conduzida a nossa Porque hoje em profissão. dia, né, rapaz, só falta dar uma voadora, né? Funcionário só falta dar uma voadora no patrão, né? E a gente tinha esse respeito, né, por eles, assim, de uma forma absurda, assim, era uma coisa muito diferente, né? Então, quando a gente fala sobre isso, ele dá uma risadinha, assim, mas ele sabe, ele fala realmente, tudo mudou, o mundo mudou, eu mudei, né? Hoje ele entende e faz de uma forma muito diferente e também muito eficiente, de acordo com os dias, né, com a atualidade. Mas essa foi a forma como a gente trabalhava. Então a gente brincava, a gente aprontava ali no Rima, né, os funcionários. Ele conhece uma parte da história que nem tudo a gente conta, né? Mas sentar com o Mário, por exemplo, lá, meu Deus, a Marião é o cara. história... Marião tem resenha. Você Mário sabe que eu tem já tentei resenha. trazer Marião. Não, Mário tem que Mário trazer o Dias Mário aqui. É mais Mário fácil. Dias, você Vou falar está pra você. convocado para vir aqui, entendeu? E aí a gente se divertiu muito. A gente jogava bola, vôlei no DMR. A gente tinha uma hamburgueria ali em frente ao RBBC que a gente tomava lanche. Então, assim, a gente dançava. Não era o Tchan, não. Não. Não, a gente O dançava. Tchan é Não, lá outro perto. Eu acho que era antes de você. É. Bem antes. Você não é dessa época, mas tinha um point que antigamente era o Jardim Yama. Acadêmicos, se chama. Jardim Yama. Acadêmicos, em frente ao Rima. Acho que Do japonês. cada década vai mudando. Vai mudando, vai mudando. Então, sábado, na época nós trabalhávamos de segunda a sábado, até meio-dia. Então, a gente saía sábado e ia lá tomar lanche. E normalmente, assim, era uma coisa no vale, porque a gente recebia o vale. Então, a gente pegava o vale e já ia tomar lanche. Então, era uma prática que nós tínhamos, né? Não era o ACER, era o RBBC. Época da lambada, enfim, época do rock nacional. E a gente foi muito feliz. Isso a que eu ia gente se falar aquela divertiu hora, falei, muito. só não te cortando. É mais fácil o Iron Maiden vir tocar no estádio de registro, o Bertelão, do que o Mário Dias sentar aqui pra falar. Mas continuando, que Não, legal. Olha, mas a gente vai Não, insistir. o Mário ele né? é super resenha, mas botar o microfone na frente dele, Não, Aí trava. ele não fala, ele Eu não acho abre a que o boca. cara trava, viu? Só um, Vamos um continuar. ganchinho, uma curiosidade. Você chegou lá na tua casa e falou pra tua mãe que conseguiu o emprego. Queira ou não queira, a intuição dela funcionou. Foi a primeira Olha, parada. Qual que é a foi reação primeira dela? E a única, né?
Olha, ela ficou muito feliz, né, mas a minha mãe sempre foi muito raiz, né, só vai lá e faz direito. E ai se alguém vir falar alguma coisa, né, como professor, se alguém da escola, um professor falasse para minha mãe que eu tinha falado ou feito alguma coisa, não, primeiro a gente apanha e depois perguntava o que aconteceu, né, na época era assim, estava certo, estava errado, enfim, era dessa forma. Então, assim, o respeito como professor, o hino à bandeira às quartas-feiras, né, o professor entrava na sala de aula e nós nos levantávamos, né, então todo o respeito. Então, era assim que era conduzido, era assim que a gente foi criado. Totalmente contrário, né? Hoje o professor puxa a orelha, entre aspas, do aluno, a mãe do aluno vai na diretoria reclamar. Você sabe que há um tempo atrás faleceu a professora Célia, e ela foi minha professora da primeira série aqui no Ritrap, me ensinou a ler e escrever. E aí eu me lembro que eu estive lá e conversando com a Fabiola, né, que é a filha dela, é a filha dela, da professora, professora Clélia, e aí o Adriano Rafael, que eu acho que você conhece, são os 2 filhos dela, né? E aí eu falei para ela, foi assim, olha, sua mãe, ela foi extremamente importante, Fera, né? Foi a professora que me ensinou a ler e escrever. Ela olhou assim, falou, sério? Eu falei, sério. Uma pessoa extremamente importante. Eu tive a oportunidade de falar para ela isso como em vida, como eu tive a oportunidade de falar para o professor Celso Junqueira, com a esposa. Eles tinham o hábito de caminhar, né? E aí teve 3 situações que, por coincidência, né? Se é que existe coincidência, de eu estar passando, eu parei nessa última vez, eu me lembro que foi na padaria no Sabor. Eles tinham dado uma paradinha, aí eu entrei. E aí, oi professor, tudo bem? E ele sempre muito receptivo, acolhedor. E a gente vê, né, como professora, eu, o Rafael, a gente fica, acreditem, fica tão feliz quando um aluno para o seu tempo para te cumprimentar, é uma coisa simples, né? A gente fica tão feliz, assim, a gente dá atenção para a pessoa, né? E aí eu coloquei para ele, professor, olha, por sua culpa, viu, professor, hoje, olha, eu fiz contábeis, hoje eu faço isso, tal. Na época eu já tinha assumido algum cargo que eu comentei com ele, acho que foi o CRC. E aí eu me lembro, assim, os olhos dele, assim, marejados, né? Eu falei, o senhor que é culpado, viu? Aí a gente se cumprimentou, enfim, aquele dia foi a última vez que a gente se viu, né? Mas ele é um dos culpados. Oh, mas que bom que você teve essa oportunidade, né? E você teve esse sentimento, porque a gente não sabe realmente Não. amanhã se você vai ter outra oportunidade, que bom. Sabe, William, ele chegava na sala assim, ele só falava assim, William, vai lá na lousa e responde aquele balancete, aquela pergunta no giz. Ele tinha que estar pronto. Tremia, né? Ah, muito. Bom, É isso. você dentro do RIMA, 1991, você se tornou de fato técnica em contabilidade. Sim. Onde você estudou? Ultra. Não, digo assim, o técnico foi no Rupra? Sim. Então, quer dizer que antigamente você... Não tinha ensino médio. Ah, A gente fazia o primeiro ano de colegial e o segundo e o terceiro na condição de ensino técnico. que legal. Inclusive, na época, poderia tirar o CRC, sem fazer avaliação que não existia, né? Mas eu não tirei na época. Que top. Eu fui tirar depois, quando eu me graduei mesmo, né? No curso de Ciências Contábeis. Que, aliás, eu faço parte da primeira turma que realmente fez a prova de exame de suficiência no Brasil. Que até então não era. Bom, Teve algumas lacunas, né? sim, aí seguindo, de fato, lá em 98, né? 98, você foi se formar em bacharel em Ciências Contábeis. 98 não, 2001. 2001. 2001. E aí eu fiz o curso, né, 5 anos na época, aqui na faculdade, e é sempre muito comum, né? Algumas vezes as pessoas falavam assim, nossa, Dani, aonde você estudou? Professora, onde você estudou? Tava no local tal, você entrou em 98, não é isso? Deve ter entrado em 98, 4 anos depois. Sim, na deve ter verdade dado eu entrei em 2000. 96. Na verdade eu entrei em 96, no ano que o Gabriel nasceu. Ah, teve uma... Aí eu Trancou a parei em 97, eu tranquei a faculdade, né? Porque eu falei, gente, eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia pra faculdade e o Gabriel, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Falei, e aí, Gabriel, eu preciso
cuidar do meu filho, né? Aí eu tranquei a faculdade para cuidar dele, pelo menos à noite, ficar em casa para cuidar dele. E aí depois eu voltei. Eu me lembro que quando eu fui trancar a matrícula, a moça da secretaria falou assim para mim, você não vai voltar. Eu falei, como assim? Claro que eu vou. Ela falou, não, ninguém volta. Ainda mais numa situação como a sua, não vai voltar. Eu falei assim, eu vou voltar. E aí, Só quando você falou isso Aí desafiou, né? Aí, quando eu voltei, eu falei pra ela, tá vendo só que eu ia voltar? E aí foram, né, 5 anos, né, 5 anos da faculdade. Sabe que naquela época, para pagar a faculdade, que foi extremamente difícil, eu vendi brigadeiro, eu vendi alpargatas, eu vendi lingerie, só não vendi mamãe naquela época porque não dava. Não tinha essa facilidade de ver hoje em dia os Não, programas não, sociais, não, né? Você não, tinha que não se virar no tinha, a gente tinha que se virar, assim. E aí você fica lá, né? Deve 1 mês, 2 meses, enfim, vai indo e negocia e volta. E impreterivelmente em 5 anos, aquilo era importante para mim. Eu nunca, assim, deixei de começar a fazer uma coisa e não parar, William. Eu sempre concluí tudo que eu comecei. E eu não sei explicar, mas eu tinha que fazer essa graduação. Não sei explicar, sim, mas eu tinha que fazer. E eu sempre entendi que aquilo era importante para mim, né? Mesmo nas condições que eu estava, mas era importante. Você estava bem empregada, né? Outra pessoa poderia entrar numa zona de conforto, falar, opa, não sei se compensa. Mas você pensou além, né? Mas eu sempre, eu falava isso em sala de aula também, que agora eu sou aluna, né? Mas eu falava muito isso em sala de aula. O que eu tenho contra o salário mínimo, né? Contra o piso da categoria? Nada. Mas eu não quero ele para mim. Só que isso tem um preço. Isso é um preço alto, né? E nem todo mundo está disposto a pagar, porque é alto demais. Tem que investir dinheiro, Tempo, né? abdicar de tempo com a família, né? Longe de muita coisa, né? Para você ter uma ideia, o Gabriel nasceu em 96. Então, quando eu me formei, foi uma fase do Gabriel que passou, que eu tenho mais recordações por fotos do que porque eu ficava com ele no sábado e no domingo. Que dura de segunda a sexta, eu trabalhava o dia inteiro e eu ia para a faculdade de noite. E o Gabriel ficava onde? Na escola, na escolinha, na creche, entendeu? E esse era o cenário. Só que esse foi o preço que eu tive que pagar para que quando ele, lá no ensino médio, ele escolheu fazer ciências aeronáuticas, né? Que a formação acadêmica dele, ele é piloto, tem brevet e tal. Quando ele disse que realmente ele queria isso na vida dele, eu falei, meu Deus, por onde que eu começo? Então, assim, para que eu realizasse o sonho dele, esse foi o pedágio que eu tive que pagar, né? Claro que na época eu não sabia disso, mas eu tenho certeza que esse é o que estava escrito nas estrelas, né? Eu tive que pagar esse pedágio para que eu tivesse condições, né, de me colocar no mercado de trabalho, continuar estudando, como você viu, para que eu pudesse realmente formar o Gabriel, que sempre foi o meu objetivo, a minha missão, né? Formar o Gabriel. O grande foco de vida. O meu foco sempre foi o Gabriel. Foi, E sempre será, né? agora vai vir Maria Antônia, minha netinha. Nasce quando? Então, ou essa semana ou semana que vem. A gente está aí nos últimos dias. Maria Antônia. Maria Antônia. O pai se chama Antônia. Legal, que bacana. Vai, Ó, Antônia. então vou mandar um recado. Maria Antônia, daqui 20 anos você deve assistir esse podcast, você deixa um comentário aí, um like. Eu acho que o YouTube só tende a crescer, né? Então, Sabendo que provavelmente você nasceu na semana desse episódio. com certeza você ainda não nasceu, tá? Deixar bem claro, no dia de hoje, ó, eu estou gravando aqui, março de 2026, você ainda não nasceu. Mas com certeza veio outros netos aí no futuro, né? Pois é. Mas o legal de gravar e deixar registrado é isso. Essa nossa cápsula do tempo. É uma cápsula do tempo. Mas é isso, William. Que bacana, que bacana. Bom, e seu vínculo com o Rio? Antes da gente... Nós vamos voltar no Gabriel ainda, tá? Que eu quero abordar você como mãe coruja, se você escuta as Minha mãe nem sou quase. Mas calma lá. E seu vínculo com o Rimo foi até quando? Então, foi até os 18 anos, né? E aí eu terminei o ensino médio, ensino técnico aqui. E os meus padrinhos... Você está brincando. Aham. O quê? Com 18? 18 anos. Você ficou 4 aninhos só? Você passou uma vida lá. É porque eu falo muito, né? Do Rima, dos amigos, eu não saía de lá, então... Às vezes eu chego lá para fazer Mas eu reuniões de voltei marketing lá, com Rima. eu voltei lá. Outra que eu não ia. Parece que é uma funcionária. É que a assim gente tem clientes em comum, né? E a gente sempre teve relacionamento. Então eu, Mário, Gilberto, Eliel, seu Hélio,
Então, assim, lá embaixo, o Dilson, enfim, tem a gente sempre, é como se o tempo não tivesse passado. A gente tem um carinho, um respeito muito grande. Então, toda vez que a gente se encontra, a gente sorri, a gente brinca, a gente... Caramba, o Marião, então é um dinossauro. Não, Mário, vou te contar uma coisa do Mário, tá? Mário é um Só dinossauro lá registrado dentro. aqui. Conta aí, conta. Olha só, o Mário entrou junto comigo, assim, junto comigo no sentido de... Eu acho que foi no mesmo mês, alguma coisa muito próxima. O William também morava na Pedreira, né? Ele e a mãe dele moravam na Pedreira. A mãe dele também trabalhava como a minha mãe, assim, né? Doméstica, e nós dois lá, né? Jovens trabalhadores, promissores. E as duas ralando e a gente começando a vida. E aí, Mário, não tinha uma sombrinha, cara. Quando chovia, eu tinha que dividir a minha sombrinha, que não era nem minha, que era da minha mãe, que minha mãe prestava para mim. E aí ele passava lá em casa, que ele morava ali na Rua Argentina, ele passava lá em casa, na frente de casa, aí a gente pegava essa mesma sombrinha e ele ia de carona comigo de sombrinha até o Rio. Isso foi durante muito tempo. E aí depois que eu fui... Tá vendo, Marião? Agora você fica regulando esse BMW seu aí, não dá nem uma carona pra coitada aqui quando tá chovendo. Exatamente, exatamente. E aí foi isso. E aí com 18 anos eu fui para Santos, né, morar com os meus padrinhos. Eu entendi que eu tinha que estudar. E na época aqui não tinha direito, só tinha contábeis aqui. E aí eu falei, eu vou fazer cursinho, prestar vestibular e vou morar com os meus padrinhos. Eu já tinha morado uma época quando eu era mais novinha, pré-adolescente, bem novinha mesmo. Fui morar em Santos com os meus padrinhos, aí voltei. Aí com 18 anos eu fui novamente, eu estudava lá na Conselheiro Neves, no Colégio Objetivo. E aí prestei o vestibular e tal, e aí isso foi em 94. Isso foi em 94. 92, 93, em 94 eu voltei para registro. Aí quando eu voltei para registro, eu comecei a trabalhar no escritório que na época era da dona Marli, né, e Amada, que hoje é a Badade, na época era Marli e Amada. Mãe do nosso saudoso amigo. Saudoso Sandro. O escritório, eu me lembro que era na garagem do Shopping Magari. Era lá. Era uma sala, assim, enfim, né, surgiu essa oportunidade, eu comecei a trabalhar lá, foi quando o Gabriel nasceu em 96, né? E aí depois teve uma época, depois eu fui para a Unicom, que eu recebi uma proposta, e depois... Deixa eu dizer um detalhe. Você se graduou quando saiu do RIMA? Você saiu do RIMA, passou um tempo, depois você foi se graduar? Depois que eu fui. Depois. Você ficou um tempo lá então? Fiquei. Aí eu voltei para cá. Tomando os banhos de mar. Muito, não sou muito... Passeado na orla, no jardim. É que os meus padrinhos, assim, principalmente a minha madrinha, minha tia Eva, como ela me criou uma parte da minha vida, assim, eu até hoje, se eu pudesse, eu morava com ela, eu trazia ela pra cá, ou eu morava lá com ela, assim, porque a gente tem uma conexão, assim, uma coisa, sabe? Legal. E aí qualquer tempo disponível eu ia para Santos. Qualquer tempo disponível sempre foi assim, eu ia para lá. E aí depois eu voltei e tal, em 94, e aí Gabriel nasceu em 96, fiz a graduação. No meu último ano, no ano que eu me formei, quando foi em dezembro, eu levei o convite, né, por uma questão de educação também, porque era uma coisa importante, boa para mim. O que a gente faz? A gente leva o patrão, né? Morrendo de vergonha, perguntei para a secretária, falei assim, então, eu tô com o meu convite da minha formatura, que eu vou me formar, e eu queria entregar para o seu Hélio, né, tem que pedir autorização, aquela coisa toda. E aí ele me chamou. Aí quando ele me chamou, eu entreguei lá para ele, né, me elogiou e tal. E aí passou uns dias, ele pegou e me chamou na sala dele. E aí isso é bem legal também, que eu guardo com muito carinho. E aí ele falou assim, então, você, né, se formou, bacana, legal. Olha só, surgiu uma situação aqui no escritório e eu já com medo, né? Falei, pronto, você é mandado embora, né? O que eu fiz? E aí ele falou assim para mim, eu indiquei você para trabalhar numa empresa lá na Chevrolet com o Fábio Maege. Você vai assumir como contadora, tá? Aliás, você tira o seu CRC quando? Aí eu falei, seu Hélio, então, a prova é em abril.
Ele falou, em abril, então tá. Então, saindo o seu CRC, aquele jeito ele bem prático e objetivo, saindo o seu CRC, você assume como contadora lá. Eu preciso de uma pessoa da minha confiança lá. Eu falei, tá, e se eu não passar na prova, seu Hélio? Aí ele falou assim, então, se você não passar na prova, aí ele olhou assim, com aquela cara que, tipo, por que eu fui perguntar isso, né? Aí ele falou, tá, você ficou 5 anos na faculdade, né? Se formou, vai fazer uma prova para o exame de suficiência. Se você não passar nessa prova, nós vamos fazer o seguinte, você não fica nem lá e nem aqui, porque eu vou mandar você embora. Simples assim. Como assim você não vai passar na prova? Você vai passar na prova. Eu falei, seu Hélio, sabe o que é? Eu tentando ali com, né? Com medo. Agora ou daqui a pouco? Seu Hélio, o que acontece? É a primeira prova a nível Brasil, a gente não tem, né? Não tinha uma prova anterior, não tinha um gabarito, não tinha nada. E ele falou assim, bom, é isso. Se vira. Cara, mas ele foi Conhecendo o Hélio Borges, se vira. categórico, assim, sabe? E falou, e é isso, pode se retirar. Do jeito dele. Nossa Senhora. E aí? Que era dezembro e a prova era em abril. De dezembro a abril, eu acho que eu nunca estudei tanto em 5 anos como eu estudei nesses 4 meses. Eu estudei muito. E aí eu saí do Rima, fui para a Chevrolet e eu saía da concessionária, todos os dias eu sentava na cozinha para estudar. Até onde eu consegui estudar. Todos os dias. Era vida ou morte. Sem norte, sem eu estudar. Sem norte, porque eu não tinha uma direção. Eu não sabia exatamente o que ia cair, a gente não tinha nada. Mas eu estava estudando. E aí, quando eu passei nessa prova, William, eu chorei tanto que parecia que tinha morrido uns 3 lá em casa. Chorei muito, muito, Como que era o muito, resultado? muito, São Jornal Paulo. na época? Na verdade, estava numa parede na faculdade, né? Que ficava coladinho, né? Muita emoção. Né? Eu Nossa, sou dessa época. muita emoção. E aí, a hora que eu vi meu nome lá, foi uma das maiores alegrias da minha vida, assim, sabe? Ver o meu nome, caramba, eu consegui. Do peso da Né? Nós éramos em 100 e poucos alunos quando a gente começou, e a gente se formou em 30 e alguma coisa, né? E aí eu consegui. E aí foi muito legal. E aí eu falo para ele que ele é o culpado disso, porque eu fui desafiada, né? O Gabriel era pequenininho e eu precisava muito daquele emprego. Só Deus sabe o quanto aquele emprego era importante para mim. Eu não podia ficar desempregado, de forma alguma. Parabéns, é uma superação, né? É. Você superou seu próprio receio, seu próprio medo de falhar, meteu as caras e conseguiu. Exatamente. E aí eu consegui. Aí dali foi para da concessionária, passou um tempo, eu entendi que eu falei, eu vou abrir um escritório, né? Abri o escritório na Sinfrônio Costa, ali em frente ao shopping, o Plaza, uma sala. Empreender. Fui arriscar, né? Fui arriscar esse mundo empreendedor. Todo empreendedor fala a mesma coisa. Fui arriscar, né? Qual o nome que você trabalhava? O meu escritório se chamava NG Contabilidade, Noemi Gabriel. Era NG Contabilidade. E aí, como sempre, né? Eu sou muito... Olha, Deus é muito generoso na minha vida, porque eu tenho muitos amigos, né? Amigos de verdade. E aí, algumas pessoas... o próprio José Augusto Martins de Iguape, contador, Carlos Tamada foi generoso comigo, Samuel, meu professor Samuel Coppi, né? Seu Hélio. Então, assim, a gente sempre foi, né, que a gente fala, a gente tem a mesma atividade empresarial, poxa, o cara é meu concorrente, mas a gente nunca... Entre vocês não tem isso. Pelo menos entre Rima e Não, Verdade Bortoni. não tem. Então, assim, aí depois, eu lembro que logo que eu me formei, também uma coisa muito importante ressaltar aqui, eu sempre entendi, não sei dizer para vocês porquê também, mas eu sempre entendi que eu tinha que estar do lado das pessoas que eram melhores do que eu. Né? Mesmo com toda humildade, sem experiência, sem network, mas eu me sentia tão bem assim perto deles. E o meu primeiro passo foi, eu falava comigo mesmo, na hora que eu me formar, que eu tiver com diploma, eu vou me associar à Covale.
Então eu fui uma das poucas pessoas que realmente fez isso, porque era muito comum, né, a gente se sente pequeno. Não, mas você É. tem sentido, né? Porque dizem que nós somos o resumo das 5 pessoas que a gente mais convive no dia a dia, né? Então, se você se alia a pessoas que têm a agregar, você vai se tornar uma grande pessoa, uma grande profissional. Então, com certeza, você fez o melhor caminho possível. Aí, Se agregar a gigantes, é, é uma sardinha que você agrega a tubarões para virar uma... sim, naquela época o tubarão. delegado era o Carlos Tamada, né? E aí eu fui lá, fiz a minha inscrição, me senti super importante. Agora eu tenho a carteirinha, eu sou associada à Covalho, eu achava aquilo o máximo. E toda vez que eu estava lá, assim, nas palestras e tal, eu sempre me senti muito bem na Covalho, assim, né? E a oportunidade que toda aquela demanda me dava de conhecimento, de network, ali começou. E ali, mais do que nunca, era aquilo que eu queria fazer para minha vida. E aquilo foi tomando forma, né? E eu, como sou, eu sempre me envolvo com tudo que eu faço. E aí a gente vai se relacionando, né? Vai construindo laços, construindo pontes, né? E aí eu me lembro que depois que eu me formei também, uma coisa bacana que eu gostaria de deixar aqui registrado, o professor Samuel Kopp. Aí eu fui para Santos, eu não tinha nenhuma graduação. Aqui não tinha pós, não tinha nada, EAD, não tinha nada disso. E aí eu falei, caramba, eu preciso de uma graduação. E o professor falou assim para mim, o Samuel, Noemi, por que você não leciona, não dá aula à noite? Eu falei, professor, eu nunca estudei para dar aula, não. Nunca estudei para ser professora. Imagina, eu professora, né? Ele falou, não, mas eu vejo que tem tudo para dar certo, porque você verbaliza bem, você tem didática, você como aluna ali no grupo, né? Poxa, era bacana e tal, porque eu precisava melhorar a minha remuneração, né? Eu tinha algumas pretensões, só que para isso, o que eu podia fazer? À noite eu não fazia nada. Eu falei, opa, vamos ocupar o tempo da noite. E aí foi quando o professor falou, deu a sugestão de lecionar à noite. Eu falei, professor, mas eu não tenho nenhuma graduação, né? Foi aí que eu fui pensando nisso, falei, bom, aí fui embora para Santos, em função de uma situação que aconteceu na época, e a primeira coisa que eu fiz, eu já fui realmente, né, pronta para isso, era fazer a minha primeira especialização. Aí eu fiz o MBA com gestão empresarial com ênfase em gestão de negócios na Unisantos, né? E aí o artigo científico que eu escrevi, na época, foi falando sobre a importância do planejamento tributário, né, para as empresas do Simples Nacional, né? Então, assim, e aí eu fui aprendendo com isso, esse mundo, né, que eu não tinha Gosta do bom tanto. desafio, né? Eu queria pegar um gancho aí que você falou tão bem da Acovale. Você falou assim, eu tinha isso em mente de me associar. E hoje essa mulher é presidente da Acovale até 2027. Estou presidente. Para ser melhor, né? Está presidente até 2027. Sim. Então você está realizada, né? Sim. E já aproveita e fala sobre você ser delegada representante do CRC, né? SP até Isso. 2027 também, no qual você arrasou ano passado fazendo um evento maravilhoso. Né? Foi bacana aquele Trouxe evento, né? Então, Hildo esteve lá, eu estive falando. Acho que o Rafael também. Sabe como que nasceu essa oportunidade de estar representando o CRC? Que a gente sempre fala delegada regional do Conselho Regional de Contabilidade, delegada representante do Conselho Regional de Contabilidade. Então, a palavra delegado, eles não estão mais usando essa descrição. Agora, é representante do Conselho Regional de Contabilidade. Mas Isso. delegada é legal, né? Não combinar, né? Não, Delegada é mais legal, né? Você sabe que quando surgiu isso, eu não sei se Rafael vai lembrar disso, mas eu olhando para tudo aquilo, eu estava na Covale já bastante, né, vivendo um pouco mais a Covale, já na diretoria da Covale, e aí eu me lembro de alguns delegados, né, o Carlos, o Sandro, que foi o último que me antecedeu, e aí surgiu, eu recebi um e-mail do CRC falando que a partir daquele ano, né, pela primeira vez na história do CRC, não mais seria por indicação, né?
Bom, então vamos lá. O que precisa? Precisa atender esses requisitos aqui. Aí mandaram o e-mail para todos os contadores, né? Que a gente tinha que preencher aqueles requisitos. E aí eu me lembro, nas nossas reuniões lá da Covale, um colega, né, um ou outro, falou, e aí, você vai fazer? Você vai fazer? Ah, então vou e tal. E aí perguntaram para mim, Memi, o que você vai fazer? E eu falei, eu já fiz, já encaminhei o e-mail. Sério? Eu falei, sério. Porque Tipo, se candidatando. me candidatando. Por quê? Porque eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como me envolver mais? Porque a gente sempre tinha muita dúvida, eu tinha muita dúvida de como que funcionava, como que era, pós e contra, e como que a gente faz assim para se envolver, né? Ter mais informações, se envolvendo com a situação. E aí eu falei, olha, tá aí uma coisa que eu quero. Então, as coisas que eu entendi ao longo da minha vida que era importante para mim, que era terminar o ensino médio, fazer a minha faculdade, que eu achava importante. Chegou um momento que eu entendi que era importante fazer pelo menos uma especialização, que foi a minha primeira. E naquele momento eu entendi que eu poderia me candidatar, com muita humildade, a esse cargo. Porque eu queria entender mais, eu queria aprender mais, eu queria viver aquele momento, me proporcionar isso. Você teve concorrente, não? Olha, a gente não sabe, né? Quem foram os concorrentes. Entendo que é um cargo voluntário, né? É, voluntário. Então, assim, hoje o pessoal tá correndo Mas esse tipo de modelo. mas na época era muito bem remunerado, né? Na época era assim, hoje é voluntário, claro, eles realmente assim, as viagens e tudo mais, é tudo por conta do conselho e tal. A coragem mesmo. Na coragem, porque eu falei, bom, eu vou me candidatar, eu queria me proporcionar isso, mas eu não tinha ideia. Ainda comentei com o Rafael, eu falei, imagina, um mundo extremamente masculino, quem é a Noemi, né? E aí Tá vendo? fiz. Dá uma resposta aí, né, rapaz? Aí fiz. Só que, de verdade, assim, de verdade mesmo. Juro pra você, eu esqueci completamente, porque a gente estava no momento de transição do escritório, esse foi um ano, né, bastante difícil. Eu esqueci. E aí, na última semana da virada do ano, eu não me lembro se era dia 28, dia 29 de dezembro, e fazendo aquela faxina que a gente faz nos escritórios, todo mundo faz. E aí eu abri o meu e-mail e estava lá, que eu tinha sido, né, eleita como delegada representante. Eu olhei aquele e-mail, tenho ele até guardado até hoje, imprimi, coloquei na pastinha. E aí eu falei, gente, será que é isso mesmo? Aí fiquei olhando para aquele e-mail ali, eu olhei, falei, gente, é de verdade isso aqui? Falei, meu Deus. Caramba, deu certo. Aí não falei nada. A profissão te proporcionou várias emoções. Hein? Aí não falei nada para ninguém, para nenhum colega. Aí eles marcaram uma reunião online, né? Aí foi naquele momento do Covid e tal, foi tudo online, não foi nem presencial. E aí depois eu compartilhei com os colegas, claro, né? E aí eu já tô na minha terceira gestão. Terceira gestão? Então não pode mais? Hã? Ou pode? Olha... Tem limite, não? Então, eles não... O que aconteceu? A segunda gestão foi dada porque eles entenderam que na primeira gestão da pandemia não foi justo com a gente. Então, eles deram a segunda. Mudou de presidente, ele manteve a diretoria. Sim. Entendeu? Então, a gente fica aguardando, porque a gente é avaliado, né? Então, até o ano passado, eu alcancei todas as metas, eu cumpri todos os requisitos, né? Que é trabalho, né? É um trabalho tão digno quanto qualquer outro, né? Que é compartilhar tudo que a representatividade do conselho, né, representa para a gente. Então, hoje eu tenho mais amigos, mais contatos, eu aprendi muito e tem sido muito importante. E aí, a situação da Covale que você estava falando, aí o pessoal fala assim, mas como assim você está, né, representante do CRC, está presidente da Covale? Como que aconteceu Muitas isso? atribuições, né? Começar por aí. Eu estava na diretoria, como uma grande entidade, basicamente são sempre os mesmos. Você sabe Eu fui na posse do Hélio Borges alguns anos atrás da Covale, né? Então sei Da mais ou menos Covale, ali onde que é e como é que é. Aquela que você foi bem descontraída, assim, normalmente é bem informal. Isso, foi. E aí eu estava ali na diretoria e tal,
E aí quem que vai ser o próximo presidente, né? E eu já tinha dito várias vezes que não, e coloquei as minhas razões. E aí seu Hélio tinha, né, precisava, era a gestão dele, tinha terminado. E aí foi fulano, ciclano, beltrano, tal, e, né? Até que eles chegaram e falaram, Noemi, dessa vez vai ter que ser você, né? Você já está aqui há tanto tempo, assim, assado e tal, e eu resistindo. E aí tem as viagens para São Paulo, né? E normalmente aqui, Rafael, que é meu motorista, né? Eu não viajo sozinha, né? Dirigindo para São Paulo, sempre eu tô com alguém. E aí o Caio Tsunomiya, que é meu amigo, e que sei, como ele já estava, ele ia assumir a presidência do Rotary, né? E eu como rotariana, Sucessor do Valdeci. sucessor do Valdeci, ele falou assim, Noemi, se você precisar ir para São Paulo, porque assim, o que acontece com a presidência da Covale, de acordo com o nosso estatuto, quem está presidente da Covale deverá assumir o papel de diretor do SESCOM, que é o sindicato, né? Mas Os escritórios de contabilidade do estado de São Paulo. E aí por isso que hoje eu estou representante do CRC, presidente da Covale e diretora do SESCOM. Do SESCOM nós somos em 24 pessoas, onde nós temos 4 mulheres e uma delas sou eu, né? Então essa representatividade foi uma feliz coincidência, não foi uma coisa planejada e nem que eu desejei nesse sentido, porque não a gente precisa de outros fatores, né? E o nosso estatuto está amarrado essa situação. Então foi uma situação feliz para mim, porque estar no SESCOM tem sido incrível. Que de verdade, incrível. Você fez tudo muito junto, né? Presidente daquilo, entidade essa, tal representação daquilo. Você tá fazendo tudo logo para ficar um pouquinho mais livre para curtir a neta. Claro. Né? Agora falando do seu lado pessoal, agora sim. Uhum. Esses dias você mandou um link lá, uma capa maravilhosa lá, retrô, Matheus Henrique e Gabriel. E aí, Noemi é a fã número 1? Compartilha É tudo. é aquela que consegue realmente dar conta de estar junto com o Gabriel na correria dele. Vale dizer que o Gabriel também está, né? Ele está na contabilidade. Sim, ele se Porque forma esse ano, ele tem contador. um papel fundamental lá. Não, Né? é fundamental. Sem o Gabriel, não tem Bortoni mais. Mas ao mesmo tempo ele tenta conciliar a carreira artística, Sim, tá? E sim. você, como mãe, qual que é o seu sentimento primeiro? Tem um filho cantor, um cara que brilha, o quê? O Gabriel, de fato, ele é um cara muito talentoso, um cara que tem Super gente multifaceta, boa, carismática. gente boa. Como é que é pra você? E se você consegue acompanhar, mesmo de longe? E fale ao contrário perto da mãe, mas Como é que é se a essa mãe não emoção faz pra você? voar essa caneca aqui. Então, eu acho não, eu olho assim pro Gabriel, missão cumprida, sabe? De verdade, assim. Falar, mas mãe vai falar mal? Olha, pai e mãe da minha geração fala real mesmo, entendeu? E o Gabriel, por onde eu ando, né? Esse menino, por enquanto, até hoje, se Deus quiser, será sempre, ele entra e sai pela porta da frente, né? Então, criar o Gabriel foi um desafio muito grande, né? E aí eu me lembro, fazer um adendo aqui numa conversa com o neurologista, porque eu conversei com alguns médicos por causa da minha mãe, que tem uma patologia, e aí conversando com ele, do nada, assim, né, trocando uma ideia, eu perguntei para ele, porque eu vejo o Gabriel assim, ele tem algumas habilidades, ele é muito parecido comigo, de fazer algumas coisas assim ao mesmo tempo e tal, né, de ter algumas aptidões. E aí ele perguntou para mim, como que você criou o Gabriel? E aí eu falei para ele assim, olha, doutor, eu sempre precisei trabalhar, muito. E como que eu ia fazer com esse menino? Esse menino tinha que ficar bem. Então eu coloquei ele, com 6 anos ele entrou na Adventista, já tinha aula de piano, aí coloquei na aula de violão, o professor vinha em casa dar aula de violão para ele, depois aula de baixo, e assim foi indo. Por que que eu apresentei, da mesma forma que eu apresentei a religião que ele fazia, a gente batizou ele, depois ele fez a primeira comunhão, depois a primeira Eucaristia com 15 anos, escolheu novamente os mesmos padrinhos, que eu achei isso massa, minha comadre e meu compadre.
E ele cantava no coral, tocava no coral e eu cantava no coral para saber se ele ia para a igreja certinho e o horário que entrava, o horário que saía, lá na São José Operário, a gente fazia parte. Então, assim, qual que era o meu objetivo? Ocupar o tempo do cara. Eu precisava trabalhar e à noite eu trabalhava também. Então, à noite, teve uma época que eu estava contadora da Ford Automóveis, contadora da Ford Caminhões. Eu lecionava na faculdade, no Centro Paula Souza, de segunda a sexta à noite, e sábado num curso que tinha na faculdade de 8 da manhã às 18 da tarde. Esse cara ia fazer o quê? Ficar na rua? Mas não ia mesmo. Entendeu? Puxar atividade no E aí na minha mente era isso, né? E eu extremamente metódica, né? Ele E cresceu não assim. tinha, e foi assim, cara, e era pauleira, e tinha que obedecer, porque tinha que ser dessa forma. Então ele foi fazendo, foi colocando ele em várias situações, e o cara foi fazendo. E aí o neuro fez um comentário comigo. Quando os pais dão essa oportunidade da criança conhecer a música através de instrumentos musicais, no caso o Gabriel é compositor e é cantor, isso ele foi desenvolvendo ao longo, né, da carreira, né? Mas todo Vai fazer reflexo 15 da anos. sua atitude. Da minha atitude. E até perguntar isso, acha que o amor dele pela música hoje tem incentivo teu lá? Ah, sim, né? E eu sem ter essa, né, essa noção, né, da consequência, que a minha intenção era ocupar o tempo dele, né? E aí eu me lembro que o Fúvio, uma época, muitos anos atrás, ele chegou para mim, ele via que eu subestimava um pouco assim o Gabriel, porque o que acontece? Era para ocupar o tempo dele. Eu não enxergava ele na época, criança, como um futuro profissional na música, né? Para mim, eu tinha que ocupar o tempo do cara. E aí ele falou assim para mim, qual foi a parte que você não entendeu? Que o Gabriel tem um potencial incrível. Foi ele que chegou para mim e falou, fez um papo reto comigo. Falou, qual é a parte que você não entendeu? E ele já era o Fúvio, ele tem nome, né, amor? Um profissional, ele tem uma formação acadêmica na área da música. E aí, quando ele chegou para mim e falou, e como que ele falou? Gabriel tinha uns 10 anos, era um domingo, K5, lá embaixo na Beira Rio, domingo. Tava eu, Gabriel e um casal de amigos. Ah, vamos parar ali e tal. Aí quem que tava tocando lá? O Fúvio e a galera dele, a banda do Fúvio. Nunca tinha visto esse Fúvio, nunca tinha visto nada, a banda e tal. Paramos lá. E aí, Gabriel já estava tocando, nessa época ele estava fazendo aula de guitarra. Aí, com 10 anos. Aí, ele chegou para mim assim e falou assim, mãe, tem como pedir pro rapaz deixar eu tocar? Eu falei, Gabriel, você sabe tocar isso aqui, Gabriel? Sério que você jogou esse pau de água fria na rapaz? Falei, E Gabriel, ele você ficou sabe sabendo. tocar? Ele falou Disse assim, que a "Mãe." mãe é a fã número 1 e etc e tal. Não, mas é a mãe raiz. Isso é fora da curva. Eu falei, Gabriel, você sabe tocar, Gabriel? Ele falou assim, mãe, eu tô aprendendo na aula. Eu nem me lembro mais o nome do professor na época. E eu falei assim, tá bom, filho, então tá. E aí eu falei, qual música que você sabe cantar? E falou pra mim a música dos Guns N' Roses. Né? Aí eu cheguei fui lá, me levantei e falei pro rapaz, ô moço, seguinte, meu filho tá fazendo aula de música e ele disse pra mim que sabe tocar essa música aqui na guitarra. É? Você pode dar essa oportunidade pra ele, né? Eu pra pedir pra filho ainda. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas ele consegue tocar inteira? Eu falei assim, olha moço, ele falou que sabe. Eu não sei porque eu fico trabalhando, né? Eu fico trabalhando e o professor fica lá em casa e dá aula para ele. Aí falou, tá bom, chamou o Gabriel. Pois o Gabriel tocou perfeitamente. Tem a foto até hoje, ele com a cabecinha baixa, tá com o moletom, com a guitarra. Do início ao final da música, com a cabecinha abaixo, tocou certo, segundo o Fúvio, certinho. Dali por diante, a gente passou a ter relacionamento, assim, com o Fúvio, né? Ele acompanhar e tal. E aí teve um dia que ele pegou e falou isso pra mim. Falou, investe no Gabriel. O Gabriel tem uma capacidade incrível. E aí foi ele que me fez olhar, assim, um pouquinho mais de perto. Falar, tá bom.
E aí nessa ele passou um tempo, ele e o Matheus morava atrás de casa ali na Vila Ponce, né? E enfim, aí começaram, na verdade, tinha uma banda de rock que ganhou em segundo lugar na TV Tribuna, aqui em Registro. Era ele já, né, cara? Eu Já. lembro dessa Você matéria. lembra dessa Lembro da matéria? matéria? Lembrava que É. era ele. Ele, Juninho, uma turma dos meninos aí, que a gente foi lá prestigiar, foi super legal. E Gabriel sempre muito dedicado. Gabriel é muito dedicado em tudo que ele faz. Que legal. Bom, eu sei que o horário está bem apertado, mas não deixe de finalizar falando você como escritora, a sua vertente, né? Porque você acabou de lançar um livro como coautora, né? Digamos assim. Sim. Seria talvez esse o termo correto. E o fato de você voltar a ser aluna. Porque não basta tudo isso, Hildo. Ela agora está estudando para ser uma advogada. Pois é. Olha Né? só que notícia legal. É difícil, hein, Então gente? fala um pouquinho, assim, bem resumido do livro. Depois você já passa aí para a questão Então, estudar direito. o curso de Direito, eu pedi exoneração do meu cargo, né, para realmente deixar de estar como professora e voltar para a sala de aula como aluna. Eu entendi que, diante de tudo que a gente vem acompanhando todos esses anos, que eu preciso me preparar melhor para o que estava por vir, né? E por que não o curso de Direito, né? Estou adorando fazer, é extremamente difícil, mas estou adorando fazer. E aí, no curso de Direito, foi onde eu conheci o professor Renaldo, né? O pai dele também foi um contador, inclusive um contador, o nome dele é Renaldo também, né? Que o professor é o Júnior, que participou muito da Covale, foi um cara que trabalhou muito pela Covale. E aí, eu estou no terceiro ano do curso, aí o ano passado a gente já se conhecia como professor, aluno, né? A gente teve 2 trabalhos, né, de parceria, assim, né, que a vida nos proporcionou. E aí ele chegou para mim e falou: Noemi, ele já tinha escrito, né, 2 livros maravilhosos, né, extremamente vendidos aí na editora, estava em primeiro lugar de venda. E aí ele falou assim para mim: deixa eu te fazer um convite, você por acaso aceita escrever um livro comigo sobre reforma tributária? Eu falei: imagina, professor. Eu? Como assim? Não, Neni, olha só, qual que é a minha ideia? Você sabe do meu pai foi contador e tal, e eu gostaria de escrever sobre esse assunto, né, que está todo mundo aí, né, esperando e falando, mas na prática, né, uma vertente do olhar do profissional da contabilidade e um olhar jurídico, né? Eu até coloquei assim, ele colocou estrutura normativa com a parte contábil. Ele falou assim: eu gostaria que fosse com você. Você aceita? Falei: meu Deus, posso responder que até quando? Hoje? Eu falei: aceito. Aí falou: tá bom. E aí a editora, né, como é um assunto que está vendendo muito, ela tem pressa, você tem que manter ali aquele calendário e tal. Então foi uma parceria. Agora, né? Depois. Depois já era. E aí a gente conversou, eu aceitei e aí começaram os trabalhos, né? Quase morri, mas sobrevivi. E para apontar isso para vocês, mas eu devo ao professor Renaldo, né? Ele que é o cara fera, né? Mas no legal, você assunto, tem mais isso agora no né? currículo. Eu falo E- que o currículo dela é 2,5 km. E me deu essa oportunidade. Depois que ela terminar de direito, eu tenho certeza que ela vai fazer algum curso, alguma coisa para entrar na NASA, alguma coisa assim. Ela já chegou no ápice aí, né? Não tem mais para onde. Mas eu serei eternamente grata, né? Mais um professor na minha vida, me mostrando, me condicionando, me direcionando, né? E a ele é o professor Renaldo, né? Então, uma parceria incrível que sem ele não seria possível. Que top. Bom, para quem tá interessado no livro, como é que faz? Você lembra o link? Como É da editora, né? Nizum. Aí eu vou mandar depois para você aquele link certinho para. Na verdade, você já mandou. E já mandei, é verdade, já mandei para você. Então, né? pelo site da editora, Pelo site da editora. pesquisa o título do livro. Isso, Tá. tá? E aí tá lá Noemi e Rafael Bortoni, depois eu te dou mais alguns detalhes para que as pessoas se direcionem e encontrem. Comprem meu livro, né? Prestigiem meu livro. E uma obra feita com muito carinho, com muita responsabilidade.
Eu falo que é um presente porque eu acho que eu não ia estudar tanto quanto esse assunto eu deveria se eu não tivesse tido a oportunidade desse desafio, porque foi um desafio. De magia. Bom, então você já emenda aí nas considerações finais, porque aí você fica livre para falar o que você quiser, para fazer um grande finale. Grande Aí, finale. aí é da sua maneira. Se ficou faltando alguma coisinha, alguma coisa que você queira falar, finalize aí em grande estilo. Acho que você foi muito feliz, assim como sempre que vocês fazem, né? Do início ao final. Mas agradecer a vocês a oportunidade. Passa rápido. Passa rápido. Uma horinha assim. Eu sou muito privilegiada, né? Agradecer a minha família, meu marido que está aqui, Rafael Bortoni, que sempre me acompanha nessas loucuras e situações que eu invento de fazer, ele sempre está comigo. Ao meu filho, Gabriel, a minha netinha, que não nasceu ainda, que está no forninho, né? E ao meu filho maravilhoso, que sempre foi o meu combustível, né? O Gabriel sempre foi o cara que falava assim, gente, eu vou fazer porque eu preciso colocar esse cara no jogo, né? E hoje, há 6 anos, ele já está com a gente no escritório. Ele se forma esse ano, Ciências Contábeis. Legal. Ele é um gestor incrível. Por isso que eu te falei o lance da fala com o neurologista. Eu queria entender essas habilidades de Gabriel. Ele tem sido muito feliz com a gente, né? E uma peça extremamente importante, né? A nossa empresa é uma empresa familiar, uma contabilidade imobiliária, onde a gente tem um despachante, né? E quem sabe, né, se Deus permitir daqui a alguns anos, se realmente o Gabriel der continuidade a essa área da contabilidade, ele será o contador do escritório e quem sabe eu, né, tenha o meu escritório de advocacia, né? Por isso que o professor Bortoni, quando ele criou aquele logo ali, o nome que é do pai dele, que é da família dele, ele criou lá Grupo Bortoni. Por quê? Porque a gente pensou nessa possibilidade de agregar valor, entendeu? Ao serviço. Isso. Esse foi o olhar dele, né? E é isso, assim, agradecer a minha norinha que vai me dar a minha primeira netinha, a minha mãe, a minha tia, aos meus amigos, ao pessoal da Covale, do Sescom, né, do CRC, a vocês. É tanta gente que Nossa, tanta eu não gente tive boa. tempo, gente, mas ela, não bastasse tudo isso, ela ainda é presidente do Conselho Fiscal da ACIAR. E do Rotary também. Ela é O História no rotariana, né? Fizemos revista junto. Sim, E eu preciso te agradecer, porque assim, para quem assistiu a resenha lá do que eu contei a história da energia elétrica, tem um jornal verde lá, dos anos 70. Foi ela que me presenteou. Da mamãe, da minha mãe. Então foi ela que me presenteou lá na resenha e eu agradeci no vídeo, né? Mas fica aqui registrado meu agradecimento, porque você sempre foi uma amiga assim que, tendo uma boa novidade, você sempre colocava na minha mão. Então, eu sou muito grato por isso. Bacana. Que legal. Legal. Gosto da Noemi, que ela fala bem, fala Fala muito bastante bem. e bem. Você vê que as perguntas nem precisam fazer, né? Flui sozinho e tocou nas Muito perguntas fácil. sozinho, né? Dava um podcast 3 horas aqui fácil. Ele é só a parte 2 também. Então, por hoje, Agradecendo a tua presença também mais uma vez, o William, Noemi mais uma vez, né? E lembrando que você encontra todos os vídeos do Vale em Pauta no nosso acervo no YouTube e também com transmissão na Ribeira Plus. é isso aí. Canais? 6.3, né? Lá da Expand. Também. YouTube aí você já falou tudo, né? Estamos por aqui. Rafael, ele não apareceu, não deixei ele aparecer, porque eu quero ele aqui também, tá? Estamos Nós vamos preservando marcar a uma imagem. data, É igual Globo, preservando Nós a vamos imagem. marcar uma data só pra ele. É que Noemi eu tava tentando ó, desde o começo do canal, é que agora que deu certo. Eu quero fazer mais um agradecimento, assim como você falou que vai ficar para a história, né? Tem um cara que eu tenho um carinho, um amor enorme, que é o meu irmão, o nome dele é Robson, ele é economista, ele trabalha no campo da XP Investimentos em Curitiba. É um cara, é um economista incrível, incrível de verdade. E ele deu para mim 2 sobrinhos. Eu tenho o Bernardo e a Cecília. A Cecília é minha filhada com o Gabriel. Nós 2 que somos os padrinhos da Cecília. E a minha cunhada, Elaine. Então, assim, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho amigos maravilhosos, né? Eu tenho muita gente boa perto de mim. É por isso que
eu tenho conseguido assumir, né, alguns pontos, né? E a minha mãe, que infelizmente, talvez, não sei se ela vai ter a oportunidade de visualizar isso, ouvir, né? Mas eu espero que Põe na sim. TV lá, vai. Deixa nem que ela só fique Que ela olhando. fique só olhando as imagens, né? Mas ela é a culpada oficial, porque foi ela que me levou lá para conseguir o meu primeiro trabalho. Então, ela realmente foi a pessoa que me direcionou, né? Não tem como não falar da minha mãe, Tá certo. Mimi, né? só agradecer, Mimi, por você ter aceitado esse desafio, mais esse desafio. Você foi fantástica em suas colocações aí. E o Vale em Pauta não podia deixar de ter sua presença aqui. Você sabe quanto tempo eu quis trazer você aqui, né? Ildão, te agradecer também. E agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo. Semana que vem tem mais. Lembrar que esse podcast, Vale em Pauta, é um apoio da Rádio 99 FM, assim também como da Agência Ilustrativa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, até breve.